Muito bem. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Salão do Beija-Flor, esse espaço consagrado para alimentar a alma, iluminar lugares escuros dentro da gente, receber energia para a jornada, receber curas também. E estou aqui hoje oferecendo esse momento como uma forma de transbordar tudo que eu venho recebendo, especialmente nessa lua, que é uma lua dedicada aos mestres. Quarta-feira foi o Guru Purnima e é um momento astrológico propício para falar sobre esse fenômeno, né? Que é o Guru, a corrente dos mestres e a função e o papel deles na Terra. E aí, umas semanas atrás eu conheci uma história védica que eu quero contar aqui para vocês. É uma história sobre o sábio Narada, para quem não está acostumado, né, com essa nomenclatura. O sábio Narada é um semideus na cultura védica. E ele é um sábio, né, como o nome já diz, muito devoto do Senhor Vishnu. Talvez o maior devoto do Senhor Vishnu. E aí ele tem diálogos, né, com o Senhor Vishnu, que dá lições assim, né, para ele. E aí um dia o sábio Narada chegou para o Senhor Vishnu, né, então como se fosse uma conversa ali de ser humano com Deus, né? O Senhor Vishnu é a divindade. E falou assim para ele que ele ouviu dizer que a companhia dos sábios era o que existe de mais valor na existência, né? E ele queria entender por quê. Por que que a companhia dos sábios era o que existe de mais valor, né, na Terra. E aí o Senhor Vishnu olhou para ele, sorriu e falou: eu vou te mostrar. E eles estavam lá numa região celestial, né, tendo essa conversa. Até que ele falou: vai lá para a Terra, tem um monte de esterco ali numa região e tem um verme em cima desse esterco. Vai lá ver ele nascer. Ele estava nascendo, esse verme. Aí o sábio Narada foi, intrigado, né, com essa instrução. E chegando lá, ele ficou olhando o ovinho, né, o verme nasceu. Quando o verme olhou para ele, caiu morto. Aí ele se assustou, não entendeu nada. Voltou lá para o Senhor Vishnu. Falou: olha, fui lá, o verme olhou para mim e morreu. O Senhor Vishnu deu um risinho de canto de boca e falou para ele: agora, vai lá numa árvore e você vai ver que tem um passarinho que vai nascer de um ovo. Vai lá. Não sabe, Narada ficou já um pouco desconfiado. Mas foi, né? Já que o Senhor Vishnu estava falando. Chegou lá, ficou na frente do ovo, o passarinho nasceu. O passarinho olhou para ele, caiu morto. O sábio Narada começou a achar que era uma pegadinha, né? Voltou lá para o Senhor Vishnu: olha, não é possível. Eu fui lá no verme, fui lá no pássaro. E ele acordou e morreu, né? Ele nasceu e morreu. Quando olhou para mim, deve ter algo estranho acontecendo. O Senhor Vishnu: não, tá tudo certo. Agora tem um filhote de bezerro numa fazenda que eu quero que você vá lá ver o nascimento dele. Não sabe nada, pensou: bom, agora na terceira vez talvez seja algo diferente, né? Chegou lá, o bezerro nasceu, olhou para ele e caiu morto. Aí o sábio Narada já
se sentindo angustiado, né? Voltou para o Senhor Vishnu. Olha, o bezerro morreu e acho que é melhor a gente parar essa história por aqui. Talvez seja melhor eu não saber, né? Essa dúvida que eu tenho. Ele falou, não, calma, ainda quero te mostrar algo. Tem um príncipe que eu gosto muito dele lá na Terra e o filho dele vai nascer, né? E eu queria que você fosse lá para conhecer esse filho. E aí quando ele chegou lá nesse palácio, né, todo mundo ficou muito assim honrado de receber o sábio Narada no seu palácio. E o sábio Narada por dentro assim, com medo, né, de que esse fenômeno acontecesse de novo, né? Vou lá ver o filho do príncipe, vai que ele olha para mim e morre. E aí ele foi, todo mundo recebeu, Sábio Narada aqui, vai nascer meu filho e tal. Ele ficou aguardando o nascimento do filho. Até que, então, ele entrou com medo no quarto e olhou para a criança, né? Aí a criança olhou para ele e sorriu. E falou para ele, colocou as mãos em prece, né? E agradeceu. Obrigado, Sábio Narada. Ele falou, mas por quê, né? O que eu te fiz? Ele falou, olha, eu, quando comecei a minha encarnação aqui na Terra, nasci como um verme. E você estava lá para me ver nascer, e só de te ver, a minha alma recebeu um impulso evolutivo e eu pude ir para o meu próximo ciclo encarnatório. E aí eu nasci como um passarinho. E aí, como passarinho, você estava lá também para me receber e eu passei a, então, encarnar como um bezerro. E agora, como ser humano, depois de... Também você me recebeu lá, quando eu nasci como bezerro. Então, eu estou aqui para te agradecer e te dizer que esse é o valor da Companhia dos Sábios. É que a sua presença, ela atiça a minha evolução e me possibilitou uma liquidação dos meus karmas mais rápido. E aí então o Sábio Narada voltou para o Senhor Vishnu e agradeceu a lição, né? Entendeu que essa era a forma do Senhor Vishnu mostrar para ele que a companhia dos sábios tem um efeito na alma. Porque como seria a evolução das almas se não houvesse guardiões dessa energia na Terra? A partir de onde a alma evoluiria? Difícil imaginar, né? Realmente não vejo caminho. Então é por uma misericórdia divina que existem tradições onde os sábios guardam um tesouro espiritual, onde eles guardam uma possibilidade para os seres humanos. E essa possibilidade, ela é transmitida pelo sábio, pela presença do sábio, pela energia que ele detém, pela própria energia liberada da alma dele. E dentro da cultura védica, a gente também não precisa levar essa história ao pé da letra, né? Ela é uma forma de ilustrar a evolução kármica. Dentro da cultura védica, acredita-se que nós podemos nascer em muitos mundos, em muitas moradas, e que esse mundo que a gente está é o primeiro mundo que pode se encarnar onde existe as duas possibilidades, do bem e do mal, né? Da evolução e da involução. Antes desse mundo, são mundos onde predomina as tendências regressivas da alma. Existe uma possibilidade da evolução, mas ela é menor. E aí, por mérito, a alma, então,
encontra uma possibilidade de estar na Terra, né, que é Bhu-Loka, o nome da Terra, onde então aqui as duas forças no mesmo sentido, né? E depois daqui são planos onde predominam as forças evolutivas, né? Então planos onde talvez não exista guerra, onde a recepção das almas, né, seja diferente, enfim, coisas para a gente imaginar. Mas que cada alma que entra aqui, ela traz consigo um pacote kármico, né? Esse pacote kármico é um campo de informações, de tarefas que a sua alma precisa cumprir. E essas tarefas são muito diversas, muito diversas. Segundo o guia, esse mundo ele é como uma escola que tem assim milhares de cursos diferentes. E uma alma pode ter uma tarefa evolutiva muito distinta da nossa. A ponto do guia falar, ele dá esse exemplo numa palestra, que pode ser que uma pessoa tenha uma encarnação só para conseguir dominar o impulso de não se distrair e se matar sem querer, né? Por exemplo, você não se matar com o seu carro sem querer. Você aprender a frear, você aprender a se situar no mundo. Tem almas que vêm aqui só com essa tarefa. Ao mesmo tempo, tem almas que vêm com tarefas grandiosas de entregar para a humanidade uma tecnologia, de fazer uma descoberta, né? que possibilita, então, que a humanidade suba um degrau, porque aquela alma, quando entrega essa tarefa, ela traz uma liberação kármica para a humanidade. Então, pense, por exemplo, no antibiótico, né? Então, até uma determinada data, as pessoas morriam, sei lá, de uma dor de ouvido, de uma sinusite. Aí alguém descobriu o antibiótico e graças a essa descoberta, ela pode liquidar o karma de muita gente e criar um campo propício para que as pessoas possam se beneficiar, né, dessa descoberta. Mas, embora as tarefas possam ser muito distintas na superfície, dizem também os sábios que existe um denominador comum, né? Porque esse é um plano comum, então existem tarefas específicas e existem tarefas comuns a todas as almas, né? E que então uma dessas tarefas que é comum a todas as almas é o aprendizado, é o despertar da capacidade de amar, é a capacidade de abrir o coração. Porque então quando nós chegamos aqui nesse mundo, nós não sabemos quem nós somos, o nosso passado, a nossa origem espiritual. E o fato de a gente não saber quem a gente é, faz com que a gente crie uma identidade que é distorcida. Uma identidade com muitos elementos falsos. Uma identidade que não reflete a nossa realidade divina. E essa identidade começa então a criar uma série de problemas para a gente. Manifesta na forma dos bloqueios que a gente encontra nas áreas da vida. E que aí então são essas tarefas, esses bloqueios manifestados, né, na nossa vida, são a nossa tarefa evolutiva. A gente deve se ocupar disso, né, de desbloquear as áreas da nossa vida onde existe insatisfação, onde existe destrutividade, onde existe tudo aquilo que não reflete a beleza da criação. E aí, então, eu li uma outra história sobre karma, que eu também achei muito interessante.
Tinha um sábio que ficou famoso na Índia porque ele fazia previsões precisas. E aí as pessoas na aldeia iam tudo perguntar para ele, né? O que vai acontecer? Meu filho vai ser rico? Eu vou sarar dessa doença? E aí ele, por ter esse dom, aceitava falar para as pessoas, mas ele sempre fazia uma ressalva depois do que ele falava, mas as pessoas nem queriam ouvir mais essa ressalva, né? Só ia lá, perguntava, e depois que ele falava, ele falava, olha, mas pode ser que as coisas mudem, essa previsão que eu faço, ela não é exata, mas a pessoa já tinha ido embora quando ele estava tentando fazer essa ressalva. E então, esse sábio um dia ficou cansado de tanta gente querendo saber sobre o futuro, sobre o que vai acontecer na vida, e aí ele resolveu ir embora para a floresta, se esconder na floresta. Ele passou um tempo escondido na floresta, e até que 2 amigos estavam passeando nessa floresta e sem querer encontraram a cabana dele. Falaram, olha, você é o sábio, né, da nossa aldeia lá, que fazia previsões. E bom, já que a gente está aqui, né, eu acho que a gente poderia assim te perguntar, né, algo da nossa vida, nosso futuro. E aí o sábio, como na cultura indiana um visitante é considerado uma visita de Deus. Eu, quando estive na Índia lá com a Flávia, a gente foi convidado lá para um jantar com um conhecido lá do Prem Baba, e ele serviu todo um jantar para a gente, e eles não comem, eles vão vendo a gente comer, servem a gente, querem que a gente coma, vai comendo, você não aguenta mais, e ele vai pondo comida no seu prato. E dizem que muitas famílias guardam o melhor para os visitantes. É uma honra, é como receber uma bênção, você chamar alguém para estar na sua casa. Então, devido a esse costume da cultura indiana, o sábio não pôde assim negar, né, abrigo para esses 2 que estavam na floresta. Falava, então vocês dormem aqui. E aí eles dormiram, e aí no dia seguinte eles insistiram, né? Bom, a gente vai seguir jornada, mas antes a gente queria assim que você fizesse uma previsão, né, da nossa vida. Falava, eu prefiro não fazer, eu sair da aldeia, não sei o que lá. Mas por favor, fala alguma coisa assim da nossa vida. Só porque a previsão assim depende de muito do que vai acontecer, do que você vai fazer. Bom, não teve jeito, eles insistiram tanto que o sábio então falou, bom, então tá. Então vou fazer uma previsão de 1 ano na vida de vocês. E eram 2. Ele falou, você vai ser rei daqui a 1 ano e você vai morrer. Aí eles ficaram impactados, né, com essa notícia, e o que descobriu que ia ser rei ficou super feliz, né? Falou assim, nossa, meus problemas acabaram. E a partir daquele instante que ele ouviu que ia ser rei, ele começou a ser uma pessoa mais folgada, né? Mais soberba. Falou, daqui a 1 ano eu vou ser rei mesmo. Então ele parou de cuidar assim das relações e começou a mandar em todo mundo, já achando que era assim, né? E o outro, que descobriu que ia morrer dali a 1 ano, passou a viver de uma forma diferente do que ele vinha vivendo, porque ele passou a ser mais cuidadoso com a vida, e ele passou a tratar as pessoas melhor e a valorizar cada momento, né, já que ele sabia que aquele era o último ano de vida dele, e começou a fazer o bem, porque ele refletiu sobre o sentido da vida. E eles continuaram amigos, né? Falaram, bom, a gente tem 1 ano até que isso aconteça. E assim eles foram vivendo. Bom, passou 1 ano. Hoje faz 1 ano, né, que a gente foi lá no sábio. Eu não virei rei e você não morreu, né? Um virou pro outro e falou.
estranho, vamos esperar mais um pouco. E passou mais 4 meses. Eles falaram, bom, vamos atrás desse sábio, talvez ele errou, né? Talvez ele falou algo que não era bem isso. Aí foram atrás do sábio, andaram na floresta, procuraram o sábio, aí encontraram a cabana do sábio. O sábio não estava lá, e eles ficaram na floresta esperando, né? E no que eles estavam na floresta esperando, estavam passando ladrões. E os ladrões tinham roubado ouro de algum lugar, e estavam carregando esse ouro, deixaram o ouro num determinado lugar, um pouco estava sendo carregado, enfim. Esse que esperava ser rei, quando estava lá na floresta e viu o ouro, falou, finalmente, é o início do meu reinado, né? Olha esse ouro todo, eu achei, olha que sorte, foi eu que achei. Bem que o sábio falou que eu ia ser rei. E quando o ladrão se deu conta de que o ouro dele estava sendo encontrado por uma outra pessoa, o ladrão atacou esse que achou que ia ser rei. E eles começaram, né, numa briga, o ladrão era violento, tentando matar ele mesmo, né? E aquele que achou que ia morrer dali um ano, estava de fora, porque ele não se atraiu por ouro, já que ele ia morrer, né? Ele não estava nem aí para o ouro. Ele olhou para essa briga e foi lá tentar salvar o amigo, né? E no que ele foi nessa briga, o ladrão deu um golpe nele e fez um corte na testa. Mas ele conseguiu espantar o ladrão e o ladrão acabou deixando um saco de ouro. E o ladrão foi embora com o restante do ouro e ele ficou com um corte na testa. E aí eles olharam para o outro e falaram, nossa, olha o que aconteceu. Só o sábio vai poder explicar isso para a gente. Aguardaram mais uns dias e o sábio chegou na cabana dele. E aí eles falaram, olha, você falou que eu ia virar rei e você falou que ele ia morrer dentro de um ano, já faz aqui quase 1 ano e meio. A gente veio tentar entender o que aconteceu. E aí o sábio então falou, olha, eu tento explicar para todo mundo que as previsões que eu faço, elas dependem da sua ação, né? Então eu posso falar algo que vai acontecer amanhã, mas se você mudar o curso da sua ação, pode ser que mude o efeito. E você tinha um karma muito negativo, né? Falando para aquele que falou que ia morrer. Então eu vi que você iria morrer dentro de um ano. Mas devido à sua transformação de consciência, você começou a tratar as pessoas melhor, você começou a não se interessar tanto por acumular bens e começou a se interessar mais pela meditação, pelo autoconhecimento. Você conseguiu diminuir o seu karma e você seria morto num assassinato. O seu karma diminuiu e você ficou só com esse corte na testa. E você que era para ser rei, tinha um karma positivo acumulado e poderia ser um grande líder, mas começou a ser tão soberbo e orgulhoso que o seu karma positivo foi acabando. E o que sobrou do seu karma é esse saco de ouro aí, né? Era para você ter um império, era para você ter um palácio, mas você foi consumindo o seu karma positivo com más ações, porque você se tornou arrogante, você começou a querer mandar em todo mundo. Então agora o que te restou é esse saco de ouro. Então essa é uma história que ilustra esse pacote de informações que nós trazemos na nossa alma, que é um pacote invisível, né? Embora os mestres enxerguem esse corpo kármico em algum grau, e existem inclusive tecnologias que nos ajudam a liquidar, dissolver um pouco desse karma, como tecnologias tântricas de rituais, de manipulação de energia, orações, austeridades que são feitas, que também colaboram. Mas é verdade também que uma das tecnologias mais poderosas para consumir
o mau karma é a ação desinteressada. É quando a gente consegue servir ao outro, servir ao mundo, sem se apegar ao fruto da nossa ação. Quando conseguimos fazer algo sem cobrar no futuro, sem esperar uma barganha por isso. Segundo os mestres, essa ação que é desprovida de um interesse egoísta, ela é o que existe de mais poderoso para purificar o nosso coração. Porque quando conseguimos, de fato, fazer algo sem o interesse de ganhar algo em troca, um fenômeno energético acontece. E esse fenômeno energético é que um estado contraído do egoísmo, ele se afrouxa. E quando ele se afrouxa, a energia espiritual passa por você, através do seu coração aberto. E aí, nessa energia espiritual que passa por você para contribuir com o entorno, essa energia ela te abençoa e te lava. Ela lava os seus pecados, ela lava os seus erros e ela traz a consciência da unidade. Você faz aquela ação não para tirar algo do outro, mas porque você reconhece uma base comum entre você e o outro. Então você suaviza as diferenças. E aí esse amor, ele é então expandido através dessa ação. E eu sinto que essa possibilidade está também descrita na Bíblia quando Jesus diz assim que quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei presente. Porque é isso, porque quando alguém age a partir desse centro e encontra ali uma ponte receptiva para aquilo que está sendo oferecido, essa energia se faz presente. Milagres, né, acontecem com isso. De tal maneira que nós podemos mudar completamente o nosso destino se conseguirmos, então, trabalhar para abrir o coração, trabalharmos para diminuir as barreiras de separatividade que existe entre você e o outro. Segundo o guia, se você dedicar a sua vida a se conhecer e a purificar o seu eu inferior, você pode fazer numa vida o que demoraria 20 vidas para você fazer. É muita coisa. É algo mesmo impressionante, né? Essa proporção. Porque a evolução passiva quando nós não estamos buscando a evolução, ela é muito lenta. Você precisa cristalizar um problema fora de você. Você cria lá um problemão com um chefe difícil, e aí tem um desentendimento, e aí você começa a perceber que ele te lembra o seu pai, e aí vocês têm que viver anos ali de um problema que, se você procurasse as causas dentro de você, se você procurasse, então, a sabedoria, a compreensão, esse problema poderia ser diminuído. A resolução dele seria mais rápida. E você poderia, então, chegar no amor, porque o problema que a gente cristaliza no mundo, seja ele o que for, um ex-marido, um ex-trabalho, um desentendimento, ele se liquida quando você chega no amor. Quando você chega no amor, a função do problema, ela se cumpriu. Né? Se você puder olhar os problemas como formas didáticas, pedagógicas, que o universo encontra para te ensinar o amor.
para ensinar você a encontrar essa fonte amorosa dentro de você. E aí sim, nesse cenário, há uma liquidação kármica. Quando você pode agradecer pela lição recebida, quando você pode compreender por que aconteceu assim ou assado, e não se revoltar mais com isso, né? Então aquele pacote foi desembrulhado, você trabalhou em cima dele e ele chegou numa conclusão, né? E a conclusão é essa: é um lugar de agradecimento, simplesmente porque aquilo te possibilitou descobrir o amor. Essa travessia envolve, claro, um período. Quando a gente fala que é uma travessia, um período em que você ainda não chegou no amor, um período em que você ainda não compreendeu, um período de confusão. E nesse período de confusão é o momento em que você mais precisa de ajuda. Um período em que você é confundido pela energia da raiva, da revolta, e você é pego por matrizes, né, do eu inferior. A gula te pega, a preguiça te pega, a avareza te pega. Toda sorte de dimensões da nossa consciência que não estão iluminadas, dimensões que não refletem a verdade espiritual. Para quem procura uma evolução, normalmente esse processo se dá porque há uma quebra no nosso eu idealizado, na forma que a gente está planejando as coisas, na forma que a gente se vê, na forma que a gente vê o outro. E é essa quebra que possibilita você questionar se tem que ser assim mesmo, né? Será que existe outro caminho? E que pode, então, fazer você questionar e querer saber mais sobre você. Querer saber mais sobre você. E isso, então, vai te levar a uma introspecção. Porque a primeira dimensão do despertar é um sabor. Na cultura védica, eles chamam isso de rasa, né? Um sabor. A primeira dimensão da nossa alma é Shanti. Shanti rasa. É você poder saborear a paz que existe dentro de você. Você conhecer essa paz. Mesmo que os seus problemas não estejam resolvidos, que você tenha áreas da vida bloqueada, né? Bloqueios afetivos. Independente disso, você pode experimentar a paz. E esse Shanti Rasa, esse silêncio interior, essa estabilidade, ela é cultivada como um jardim. Eu experimentei isso pela primeira vez na minha vida quando eu tinha 13 anos. Em que a minha mãe voltou de um curso e falou assim: eu estou aprendendo lá a meditar. E aí, com 13 anos, ela fez comigo um relaxamento lá, né? E aí eu experimentei, então, um estado de consciência diferente. E achei muito bom. E falei: quero mais, né? Quero saborear mais disso. Então ali foi um momento de acesso, né? E tão simples, porque foi apenas um relaxamento conduzido verbalmente. E eu experimentei uma paz, uma alegria. Então, nesse caminho, nós somos convidados
conhecer esse lugar. Só que essa energia ela tem que ser transmitida. E a minha mãe me transmitiu essa possibilidade. E ela recebeu de um professor, que recebeu de um professor, que recebeu de um professor, sucessivamente. E a lua do guru, ela celebra esse mecanismo de doação, de transmissão do conhecimento que liberta. Porque só é possível você transmitir aquilo que você acessou em algum grau. A companhia dos sábios transmite aquilo que eles acessaram. E essa transmissão, então, ela só cresce. Ela não tem fim. Ela é infinita. Ela se desdobra em mais amor, em mais serviço, em mais entrega, em mais liberdade. Porque tudo o que os sábios querem eles têm uma única função no mundo, né? Porque eles não têm mais obrigação, né, de estar aqui igual a gente. A maioria deles, das almas libertas, elas podem ir embora a hora que elas quiserem. A gente não, né? A gente teria que se matar, teria que criar mais karma para ir embora. E a única função deles aqui é trabalhar para que a gente alcance esse lugar, né, que eles estão. Criando então uma ponte, né, e mantendo viva essa chama acesa. Como um fogo, né, que acende uma vela e aquele fogo acende outras velas, sem perder nada de si, mas apenas multiplicando, né, como uma pedra filosofal dos alquimistas, que era uma pedra imaginária de ouro, né, que ao tocar um outro metal transformaria ele em ouro e multiplicaria, o milagre da multiplicação bíblico. É disso que se trata, né? A luz ela está sempre se multiplicando, sempre expandindo, sempre espiritualizando mais a matéria. E essa tarefa, então, kármica de cada um de nós, ela é a tarefa de trazer o espírito para a matéria. Não é para você fugir desse mundo, mas para você trazer o espírito para este mundo, para que a luz do espírito ilumine a sua vida, ilumine a sua compreensão, ilumine os relacionamentos. É isso. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum comentário? Vamos ouvir uma música juntos, então.